Abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 10. Isaías, capítulo 10. Versículo de número 27. Glória a Deus. Acontecerá naquele dia que o peso será sentido no teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Vou ler novamente. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da unção. Amém? Dê um glória a Deus, pode se assentar. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela tem que ser lida com um propósito. E o propósito que nós temos colocado aqui nesses 7 domingos, hoje é o 5º. Amém, irmão? Hoje é o 5º domingo. Por que nós colocamos esse propósito? Porque qual é o dia chamado o dia do Senhor, igreja? É o domingo. Para os judeus, preste atenção. Para os judeus, o dia sagrado é o sábado. Para os muçulmanos, é a sexta-feira. Mas para nós que somos cristãos, é o domingo. E foi num domingo que, segundo as Escrituras, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado no domingo, o domingo ficou marcante, aonde nos países cristãos, o domingo ficou caracterizado como um dia de reunião familiar. São nos domingos, nos países ocidentais, não nos orientais, pois os orientais, também asiáticos, eles não têm o costume de se reunirem aos domingos. Os domingos são um costume, não uma tradição, não um mandamento, mas pelo que nós aprendemos de nossos antepassados, que nós aprendemos pelos os pais da igreja evangélica, principalmente no Brasil, que o domingo é o dia de reunião familiar. Preste atenção, no domingo é onde o pai e a mãe recebem os filhos que um dia bateram asas e se foram. Então há pessoas que passam segunda, terça, quarta e sábado ansiando, desejando pelo domingo, porque é no domingo que vai ver a mamãe, é no domingo que vai ver o papai, é no domingo que vai rever os irmãos. E é isso que nós precisamos, igreja, fazer com que penetre no corações dos irmãos amados Ebenezer Vila Mutirão, que o domingo necessariamente não necessita de uma campanha para que os irmãos possam estar presentes. Isso tem que estar cravado no peito, no coração de cada irmão e de cada irmã. Se eu for olhar aqui, cadê os irmãos da Ebenezer? Precisamos voltar a ter esse ensinamento que é necessário honrarmos o Senhor aos domingos. Preste atenção, tudo isso acontece porque as pessoas vão se distanciando de Deus. Ah, pastor, eu não sou religioso não, irmão. Não é questão de ser religioso, é questão de dar honra a quem tem. Nós não almoçamos na casa dos pais, por que não passar 1h30 na casa do pai
o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. É 1h30, passa rápido. O povo de Israel, segundo a Escritura Sagrada, começou a se distanciar de Deus, começou a se afastar de Deus, e começa com coisinhas pequenas. Como assim coisinhas pequenas? Dando ouvidos a amigos, dando ouvidos a companheiros de trabalho. Não foi diferente com o povo de Israel. O povo de Israel foi vencendo batalhas, conquistando reinos, até que chegava e pegava os espólios das guerras, e geralmente vinha um escravo A, um escravo B, e juntamente com esse escravo também vinham manias. Eles iam conquistando e conhecendo novas culturas, de tal forma que o desconhecido, quando se torna conhecido, é tranquilo. Você vê uma criancinha pequenininha, ela não sabe falar, mal sabe mexer com as mãos, mas se você entregar um celular para ele sabe que tem um botãozinho lá, um microfonezinho pequenininho no canto do celular, que ele vai apertar o celular e vai fazer o quê? E vai pedir o que ele quer. É incrível que pareça. E quando entra na página que ele quer, ele só fica fazendo assim, ó. Porque o desconhecido para o ser humano é cativante. O desconhecido para aquele que está em busca de algo novo não tem limites. Assim era o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava agora longe do Senhor e estava de uma forma escravizado pelo povo da Síria. O povo da Síria tinha imposto um grande jugo, um grande fardo sobre o povo de Israel, de tal maneira que o povo estava se arrastando, mas o povo não voltava para Deus, o povo não voltava para o Senhor Jeová. Já imaginou? Você saber que está errado e não conseguir forças para fazer o que é certo? Você já imaginou? Um dia desse, preste atenção no que eu vou falar para você. Um dia desse, fui fazer algumas entregas no meu trabalho e tinha um rapaz que ele é homossexual assumido. E quando ele entrou no carro, eu não falei nada. Ele só falou assim: boa tarde, pastor. E começou a falar um monte de coisas. Presta atenção, não, você vai entender o teor dessa mensagem. Ele começou a falar: você é pastor, né? Eu falei: sim, mas pode me chamar de João. E aí ele começou a falar que ele nasceu num berço evangélico. Escute, crente desde o berço. Foi crente na juventude, foi do grupo das crianças. Depois que batizou, foi para o grupo, para a mocidade. Da mocidade se tornou obreiro. E ele disse que era de oração. Ele disse que orava muito na igreja, ia para monte e era tremendo. Até que um dia ele saiu para fazer a obra de Deus e ele deu ouvido a Satanás. Ele deu ouvido a Satanás e ele se envolveu pela primeira vez com outro homem. E ele disse que naquele dia que ele se envolveu com outro homem, ele disse que não contou para ninguém, foi para a igreja do mesmo jeito. Na hora que ele foi subir no altar, ele falou bem assim para ele mesmo: não, eu não sou sujo dessa forma. Eu posso até estar no pecado, mas eu não vou estar na frente de uma oração em pecado. Você está entendendo, irmão? E ele começou a dizer, e ele começou dentro da escritura querer encontrar subterfúgio para continuar o erro dele. E ele citou um versículo dizendo assim, preste atenção, que Cristo disse que há 3 eunucos. Há um eunuco que nasceu eunuco, há um eunuco que foi feito eunuco pelos homens,
e ao eunuco que se fez eunuco pelo reino dos céus. Todo mundo sabe o que é eunuco? Eunuco, todos os reis, eles tinham os seus haréns, ou seja, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, Davi teve várias mulheres. Então, para que os homens cuidassem das mulheres, esses homens eles eram castrados. Sim, esses homens eram castrados fisicamente. Trazendo isso para os dias atuais, em que Cristo estava na terra explicando. Ele disse que haviam 3 eunucos. O eunuco, preste atenção, irmão, isso é até didático para você aprender. Há um eunuco que ele nasceu eunuco. Como assim, pastor? Ele não sente atração por mulher. Isso quer dizer que ele é homossexual? Não. Isso é uma disfunção hormonal. Quem está entendendo? Não, glória a Deus. Uma disfunção hormonal. Há também as mulheres que não sentem vontade de casar, não sentem vontade de namorar. São por isso são lésbicas? Não. É uma disfunção hormonal. A mulher, no caso da mulher, há muito hormônio masculino, há muita testosterona. Então isso prejudica. Dessa forma, os homens, você pode analisar, irmãos. Alguém já deve ter conhecido alguém que falou bem assim, esse fulano não vai casar não, 30, 40 anos e não casou ainda. Por que não sente? Porque há um problema físico, há um problema hormonal na vida dele. Se ele não tratar, não vai casar nunca. Da mesma forma, há aqueles que foram feitos eunucos por um acidente de trabalho, um acidente automobilístico, de moto, qualquer outro acidente. Mas existem aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus, ou seja, alguém que falou assim: eu não quero saber de casar, eu não quero saber de constituir família, eu vou viver para a obra de Deus, eu vou viver sim para a obra de Deus. E nós encontramos na Bíblia alguém como Paulo, alguém que na carta aos Coríntios diz: quero porém que o homem não toque em mulher. Seria ótimo, mas por causa da prostituição é melhor que cada um tenha a sua. Você está entendendo? Então o apóstolo Paulo foi alguém que se fez eunuco pelo reino de Deus. Há eunucos que foram feitos eunucos por acidentes, ou castrados como no mundo antigo. E há eunucos que nasceram eunucos. Ele então falou esse argumento para mim. Eu falei assim: deixa eu te falar, filhão. Aí ele falou: vamos conversar sobre esse versículo. Ele falou: não aceito que você pregue para mim sobre esse versículo. Não aceito que você comente esse versículo comigo, porque você vai me convencer que eu estou errado. Eu sei, irmão, você já está falando que você está errado. Ele já reconheceu que ele estava errado. O que ele não tem é forças para sair do lamaçal do engano. Ele não tem a força para sair do lamaçal do erro, da sujeira em que ele se meteu em muitos e muitos anos atrás. Assim, dessa forma, era o povo de Israel. Sabia qual era o Deus verdadeiro, mas não tinha força para servir. Sabia qual era o Deus verdadeiro, mas não tinha força para caminhar na direção dele. Não tinha força. E quantos não são às vezes, irmãos? Vamos falar aqui entre nós, tem gente que fuma, sabendo que a miséria do cigarro vai provocar um câncer maligno na garganta, no pulmão, no esôfago. Aonde passa a nicotina vai transformar, vai apodrecer por dentro. E continua fumando. Por quê? Porque não tem forças para largar o maldito vício. A cachaça. Hoje no Brasil há essas denúncias e dezenas de pessoas que estão morrendo, passando mal, porque adulteraram a bebida com metanol, uma substância cancerígena e que mata, provoca a morte. Mas mesmo assim, as pessoas continuam
bebendo. Por quê? Porque não tem força para se libertar, não tem força para sair da posição, muitas das vezes até humilhante em que as pessoas vivem. Você passa na rua, você vê pessoas caídas nas calçadas, pessoas caídas em frente às lojas. Você pergunta para ele, quer mudar de vida? Ele fala, eu conheço Jesus, eu conheço a Bíblia, eu já fui isso, eu já fui aquilo, porque conhecem a palavra, conhecem até mesmo o Deus verdadeiro, mas não tem força para se libertar. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Assim foi o povo de Israel. A Síria estava dominando de tal forma que o próprio Deus falou, olha, esse jugo lhe será tirado. No versículo 27, e acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. Irmão, cá entre nós, olha para mim. Tem dia que parece que você não vai conseguir nem levantar da cama, sim ou não? Tem dia que você está ruim, está complicado. Tem dia que eu recebo de manhã a pessoa já falando, pastor, acho que não vai dar para ir para o culto hoje. Falei, de manhã a pessoa já está achando que não vai para o culto à noite. Sabe o que é isso? É o fardo que está nas costas, é o jugo que está nas costas. Reconhece o lugar da bênção, reconhece o lugar da vitória, reconhece o lugar onde Deus opera, reconhece o lugar onde o Espírito Santo faz a obra acontecer e te dá vitória, mas de manhã já manda a mensagem, não sei se eu vou conseguir chegar. Por quê? Porque está com peso sobre as costas. E sobre esse peso, Cristo Jesus, ele diz no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, dizendo assim, ó, você que está cansado, você que está carregado, vinde a mim, lançai esse fardo que está pesado, lançai esse jugo que está pesado sobre mim, pega o meu, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, há pessoas que acordam, e vamos falar a verdade, irmão, tem irmão que acorda, parece que estava na Disneylândia. Você já viu aquele irmão? Tem irmão que é assim, acontece o que acontece, nada derruba o humor dele, nada destrói o humor dele. O irmão acorda, parece que ele estava na Disney, parece que ele estava com um Pateta e um Mickey, estava super feliz. Mas tem irmão que acorda com o humor da morte e passa o dia inteiro com o humor da morte. E nós sabemos que isso não é de Deus. Nós sabemos que isso não é de Deus. E no que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos lutar contra isso. E como é que nós lutamos contra isso? Buscando a presença de Deus, irmão. Preste atenção. No livro de Isaías, vamos lá para o capítulo 61 para você entender. Vamos lá, irmão. Rapidão, capítulo 61. Amém? Todos encontraram? Olha o que está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar o quê? A libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Irmão, há uma palavra para você entender que o Espírito Santo está sobre essa igreja. O Espírito Santo está sobre você, se assim você desejar, se assim você almejar. Por quê? Porque está, preste atenção, você precisa prestar atenção nisso, irmão. O Senhor me ungiu para quê? Para pregar as boas novas. As boas novas a quem? Hoje é culto de quê, irmão? Culto da família. Tem alguém na tua casa precisando de ouvir
uma palavra de libertação. Mas como que esse alguém vai ouvir uma palavra de libertação se o irmão é crente e está com o humor da morte? Irmão, tem alguém que fala: não quero esse Jesus desse irmão aí não. Vai, a irmã só vive com cara fechada. A irmã só vive com a cara fechada. A irmã só vive triste. A irmã só abre, a mulher só abre a boca nessa casa aqui para dizer tristezas, derrotas. Não! Na tua casa você tem que ser paz. Na tua casa você tem que ser, sabe o que? A pessoa ungida. E é isso que você precisa saber. E por isso que aqui estamos, porque você será ungido. E quando você chegar na tua casa, você vai proferir palavras de libertação. Você vai evangelizar a tua casa. Você vai falar que Jesus é bom e que Jesus tem coisas maravilhosas. É isso, irmão. Pastor, como assim? Sim. Você lembra que o povo estava cativo, o povo estava com um jugo nas costas. E no capítulo 45 de Isaías, volta 15 capítulos rapidinho, irmão. Preste atenção, irmão. Aleluia! Olha que coisa boa, irmão. Escuta aí. Capítulo 45 de Isaías: assim diz o Senhor ao seu ungido. Diz o Senhor a quem? Ao seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a tua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele o quê? As portas que não se fecharão. 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o quê? As trancas de ferro. Essa mesma palavra nós lemos lá em Isaías 10, 27, quando ele diz o quê? A unção que despedaça um jugo. Se você entender essa mensagem, é que em ti, em você pode receber esse poderio na data de hoje, nesse momento. Você precisa entender: se você for cheio da unção de Deus, da unção do alto, da unção do reino de Deus, nada vai parar você, nada vai segurar você. Você será a luz dentro da tua casa, irmão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas para isso tem que ter uma unção. Tem que ter o que, igreja? Uma unção. Abra no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Escute. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do quê? Do século. Eis que estarei convosco, irmão. Quer uma unção maior do que essa? Quer uma unção maior do que essa? O próprio Deus está falando: eu vou estar contigo, eu vou estar do teu lado, aconteça o que acontecer, eu vou estar do teu lado. Irmão, isso é sério, isso é força. Força do alto. Você precisa entender que Cristo, ele vai estar do teu lado, aconteça o que acontecer, mas você precisa receber do alto o que? A unção. E essa unção recebe só aqui? Não, essa unção precisa, sabe do que? Que você entenda que isso aqui é um óleo. Hoje nós vamos estar ungindo você com acácia. Acácia, irmãos,
É a quinta unção. Você já foi ungido como? Quem lembra? Primeiro, nardo. Segundo, bálsamo. Terceiro, aloés. Quarto, mirra. Hoje é a acácia. Na semana que vem vai ter uma outra unção. Mas você precisa entender que só receber a unção não vai adiantar. Você precisa permanecer com essa unção. Como assim? Preste atenção nisso. Jesus disse que quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele é expulso dessa pessoa e ele passa a percorrer todos os lugares áridos da terra, e não encontrando uma nova moradia, ele retorna para onde, irmão? Para a antiga casa. E quando ele retorna, se ele encontrar a casa vazia, limpa, porque preste atenção, irmão, quando a gente chega na igreja, quando eu cheguei na igreja me arrastando, sujo. Eu estava em uma condição crítica. Lembro como hoje. O pastor orou por mim. Daquele dia em diante eu saí com um pensamento: nunca mais eu volto a ser o que eu era. Eu entendi que eu fui liberto, não tinha mais por que eu voltar porque eu era antes. Eu entendi que o demônio foi expulso da minha vida, e que se eu não preenchesse se eu não preenchesse a minha vida com o Espírito Santo, se Jesus não viesse fazer morada em mim, eu sei que mais tarde o demônio ia bater na porta, ia encontrar a casa vazia e ele ia entrar. E com detalhe, a Bíblia diz que ele e mais 8 demônios. E eu comecei a pensar, a estudar, e eu vi que dentro da Escritura Sagrada não existe só um demônio, existe milhares e milhares. Existe uma casta de demônios chamada de uma multidão de demônios, muitos demônios, de tal forma que Jesus, quando expulsou o demônio de um jovem, a Escritura diz que esses demônios entraram numa manada de mais de 2.000 porcos. Um demônio não ia entrar em 2.000 porcos, não. A Escritura então nos revela que aquele jovem tinha 2.000 demônios dentro dele. Por isso que você luta, irmão, pelo teu parente. Você coloca o teu joelho no chão, você jejua, você ora de madrugada, mas muitas das vezes o demônio é expulso de um lado, mas o teu parente continua preso em outros. Os demônios, eles lutam diariamente, eles não querem abandonar aquilo que eles conquistaram. Como eles conquistaram? Eles conquistaram através de uma feitiçaria, através de uma bruxaria, algo que foi entregue na encruzilhada, algo que foi entregue lá num centro de Umbanda, na cachoeira. Meu irmão, as trevas estão aí. Engana-se quem acha que é brincadeirinha quando você passa numa encruzilhada e tem lá um prato de farofa, frango, vela, pinga. Ei, o mundo espiritual é verdade, irmão, e você precisa entender disso. E a única forma de você vencer isso é espiritual, não é na carne, é no espírito. Preguei aqui na quinta-feira dizendo que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Você precisa entender isso, irmão. E eu lutei, em nome de Jesus, nunca mais na minha vida enfrento batalhas como qualquer outro homem da Bíblia enfrentou, mas eu não tenho demônio na minha vida desde quando eu encontrei Cristo Jesus, porque eu entendi
que o óleo, pela fé, até vai me limpar agora pela unção. Mas o permanecer limpo é do crente. O permanecer cheio é do crente. O permanecer vivo na presença de Deus é do crente. O pastor pode fazer uma campanha A, pode fazer uma campanha B, o crente pode ser abençoado, pode ser cheio de Deus, mas se ele não entender que quem tem o controle da vida dele é ele, não vai adiantar nada. Vai receber uma bênção aqui, mas quando chegar lá na rua, se continuar mentindo, fumando, bebendo, preso em tradições mundanas, pagando voto em candomblé, em igreja católica, não importa onde for, vai continuar com a vida vazia, vai até ter uma experiência com o Espírito Santo, mas não vai ter o Espírito Santo na vida. Sabe como? Você tem um cantor que você gosta? Sim ou não, irmão? Um cantor que se você chegar perto dele, você fica tremendo? Vai ser igual a Deus. Tem gente que gosta tanto no artista, que quando chega perto dele fica tremendo. Não, com Deus é assim. Tem gente que se aproxima de Deus, fica tremendo na presença de Deus, sente o Espírito Santo, louva, fala até em línguas, mas quando vai embora se afasta de Deus, como aquela pessoa se afasta do cantor que você gosta. Nós precisamos entender que a unção que você vai receber hoje, ela tem que estar com você hoje, tem que ir com você para a escola, quem estuda, tem que ir com você lá para o teu trabalho, aonde você está, tem que ir para a tua casa, aonde quer que você esteja, essa unção tem que estar com você. Essa unção é o bom espírito, é o bom aroma. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo têm o bom aroma de Cristo. Cá entre nós, irmão, tem perfume bom ou não tem? Sim ou não? Tem perfume, irmão, que às vezes você pega na mão de alguém, só essa pessoa pega na tua mão, o perfume fica na tua mão o dia todo. Sim ou não? O perfume fica, você fica até envergonhado, que você fica cheirando a mão assim, meu Deus, que perfume bom, que perfume bom. Assim é Cristo, irmão. Aquele que tem o bom aroma de Cristo, aonde chega? A paz chega. Aonde chega? O Espírito Santo está junto. Oh, irmãos, se você entender o que eu estou entendendo nessa noite, você vai glorificar a Deus nas alturas. Basta dar lugar, basta receber essa unção e levar essa unção para a tua casa, para o teu trabalho, para a escola, e você vai ser bênção no nome de Jesus. A Escritura diz o quê? Que Deus, através da unção, despedaça o jugo. Fica de pé em nome de Jesus. Você vai ser ungido, e tudo que é mal na tua vida vai ser destruído em nome de Jesus, vai ser despedaçado, e o Espírito Santo irá contigo por onde quer que você for, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos.